Como é que a gente trata uma pessoa consciente e avançada? Uma pessoa que a gente trata, né, falando simplesmente para ela o problema, sugerindo soluções, porque a pessoa já está consciente e já está avançada nesse processo. Agora, se você fizer a mesma coisa nas fases anteriores, você acaba colocando tudo a perder, você acaba aumentando a resistência do alcoólatra em parar de beber e você acaba piorando a situação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre os tipos de alcoólatras e como você faz para identificar eles, né? Quais são esses tipos e como você faz para identificar, para você descobrir se a pessoa que você ama é qual tipo de alcoólatra. Será que é uma pessoa que é um alcoólatra consciente, que é aquela pessoa que tem consciência do problema? Ou será que é um alcoólatra inconsciente, que é uma pessoa que tem um problema com álcool, mas ainda não tem a consciência, não tem a percepção disso? Né? E a gente vai decompor um pouco cada uma dessas características para que você entenda do que se trata e possa identificar a pessoa que você ama, como é que ela está, como é que é o momento que ela está, se ela está nesse momento de alcoólatra consciente ou inconsciente, né? E vou falar sobre isso, os sinais para você identificar, porque assim muda, né? Muda, conforme a pessoa é um alcoólatra consciente, é um jeito que você vai lidar com ela para fazer essa pessoa parar de beber. Se é um alcoólatra inconsciente, é diferente, né? Uma pessoa que percebe o problema é diferente de uma pessoa que não percebe. Então as ações que você vai precisar fazer são diferentes. Quando você não sabe disso, e a maioria não sabe disso, trata todo alcoólatra como um alcoólatra consciente avançado, né? Como é que a gente trata uma pessoa consciente avançada? Uma pessoa que a gente trata, né, falando simplesmente para ela o problema, sugerindo soluções, porque a pessoa já está consciente e já está avançada nesse processo. Agora, se você fizer a mesma coisa nas fases anteriores, você acaba colocando tudo a perder, você acaba aumentando a resistência do alcoólatra em parar de beber e você acaba piorando a situação que, claro, né, não vou me aprofundar aqui sobre isso, mas isso faz parte do ciclo do alcoolismo, que é um conceito que eu expliquei no vídeo anterior, que no ciclo do alcoolismo, as suas ações, mesmo que você não perceba, acabam criando sofrimento para você e alimentando o alcoolismo de quem você ama. Então, uma forma de você não criar o ciclo, sair do ciclo do alcoolismo, do ponto de vítima da situação, de vítima anti-ACA, para você se tornar uma heroína ACA, que é o quê? Uma pessoa que vai ser heroína da própria história, fazer a pessoa que ama parar de beber e, sem deixar de cuidar de si, alimentando o ciclo da sobriedade. Para fazer isso, você precisa entender, né? O que você está lidando? Como é que é? Como é que deixa de ser? Qual é o jeito que essa pessoa está se comportando? E para você poder identificar. Aí depois o próximo passo, um outro momento, a gente vai falar sobre como lidar. Mas antes de tudo, identificar é fundamental para você poder avançar, né? A gente sempre quer, deixa eu chegar já comer o bolo pronto. Beleza, comer o bolo pronto é uma beleza. Mas para o bolo ficar pronto, a gente tem que passar pelas etapas, né? Quem pula etapa se complica. Quem pula etapa chega no final e não entende nada. Quem pula etapa continua com a mesma frustração de quando começou. Então você que está chegando agora, ou você que está começando agora, você já sabe, presta atenção no conhecimento que eu vou te passar nesse vídeo de agora. Nesse momento, eu sei, tem várias outras dúvidas, mas essa dúvida aqui, que talvez nem seja uma dúvida, porque talvez você nem saiba que isso existe, vai fazer toda a diferença para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, né? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que te explicar o seguinte, que o alcoolismo, ele é um problema de saúde, é uma doença mental, que funciona numa região do cérebro que é a mesma região dos hábitos, né? É uma doença comportamental. O que significa? Ela se manifesta através do comportamento da pessoa, que é o comportamento de beber, mesmo que isso atrapalhe a vida, mesmo que isso traga riscos. Só que o comportamento humano sempre acontece e se alimenta das consequências.
Os seres humanos todos, mesmo a pessoa com alcoolismo, ela é sensível às consequências do comportamento dela, né? Houveram contingências, houveram situações e contextos para que o comportamento de beber acontecesse, mas ele só continua acontecendo por conta das consequências atuais, né? Porque é o mesmo princípio que rege os hábitos, né? Esse princípio que o cérebro faz para manter comportamento, hábitos, é um princípio de economia de energia. É natural, o nosso cérebro ele tem 2% do peso do nosso corpo, né? Pensa. Só que ele ocupa 25% da energia que nós produzimos. Você tem noção? O corpo inteiro, pega uma coisinha só. O tanto de energia é o órgão mais caro de todos. Então, para ele funcionar, ele precisa ter certos princípios de economia de energia. E esse é o órgão, o cérebro, que o álcool atua. Ele afeta o cérebro. Então, a gente tem que entender um pouco desse funcionamento cerebral para perceber por que, que o alcoolista é consciente, por que, que ele fica inconsciente, como é que isso funciona, para você poder identificar ele. Então, o jeito que o cérebro funciona para formar hábitos é um jeito de economia de energia. Como o cérebro gasta muita energia para funcionar, principalmente a parte de tomada de decisão, que é o nosso córtex pré-frontal, né, a parte mais atrás da testa, a parte mais de fora do cérebro, ele busca meios de criar automações, atitudes automáticas, comportamentos em que não precise de tanta reflexão para que eles aconteçam, né? Então, o alcoolismo, ele é um comportamento que entrou num processo de automatização. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, agora eu vou falar uma coisa que não é óbvia. Se você entender superficialmente, você vai entender errado, tá? Se você misturar com o senso comum, você vai entender errado o que eu vou falar agora. Preciso de você vá um pouco mais profundo. O comportamento de bebê ficou automatizado e ele só continua automatizado porque de uma forma ou de outra, a consequência imediata ela é positiva. O desafio seu para fazer quem você é parar de beber, e a gente vai passar por esse processo, é identificar o que está fazendo parecer mais interessante. O que está fazendo aquela alavanca que mexe para parecer mais interessante ou mais fácil ou menos custoso para o cérebro manter esse comportamento ativo. Porque isso acontece pulando a parte do raciocínio. Então, o que isso significa? Significa que é por causa disso que o alcoolista tem dificuldade de perceber sozinho a doença dele. É por causa disso que muitas vezes o alcoolista vai resistir à ideia de mudar. Porque o cérebro dele aprendeu de uma forma errada, através de contextos ambientais, que o comportamento de beber é o certo, sem refletir. E aí, quando ele vai olhar para isso, ele interpreta de uma forma toda atrapalhada. Ele não sabe como é que funciona, porque a parte que sabe, a consciência, não é ali onde o hábito acontece. É separado, porque gastaria muita energia. Tá entendendo? A minha consciência é muito cara. Então o cérebro tenta economizar fazendo processos. Quando isso tem problema, o alcoolismo é um exemplo. A pessoa não pensa, ela fica repetindo. Se você for só pela razão, pare de beber. Você tá mexendo num negócio totalmente atrapalhado. Porque a parte que interpreta o que você está falando, ela não é o problema. Ela, inclusive, está mais enfraquecida. E aí, conforme evoluindo, que a gente vai melhorar isso. Então, por isso tem que ter estratégia. Por isso tem que identificar, tá inconsciente, tá consciente. Porque é como se eu estivesse fazendo um raio-x do cérebro do alcoolista. Para eu entender se a parte racional está um pouquinho mais ativa ou não. Se eu já posso mexer com a parte um pouco mais racional ou se ainda não é a hora. Porque se eu errar nisso, eu faço uma meleca toda e atrapalha. E aí você vai ter mais resistência e vai ser mais difícil fazer quem você é parar de beber, ou até vai ser mais difícil a pessoa própria se dar conta por conta de ações mal colocadas, né? Se você não entender isso daí. Então o que acontece? O alcoolista, quando ele rejeita a ideia de que beber é um problema, mesmo que isso esteja sendo óbvio, né? Você olha para ele, é ridículo, nossa, ele é óbvio. Ele não está em negação. Negação é um mecanismo que as pessoas falam, né? Fulano está em negação.
Talvez numa conversa informal as pessoas possam usar esse termo, mas ele é errado. A negação é um mecanismo psicológico de evitação emocional de uma realidade difícil, né? Que as pessoas acabam em alguns momentos adotando temporariamente, ou quando é uma coisa muito mais grave, geral. O alcoolismo não é assim. A pessoa tem o problema, mas ela não percebe por conta de mecanismos da doença. Não é um mecanismo emocional puramente, é a alteração crônica que o álcool gerou. E aí a gente, através de comportamentos ambientais, a gente consegue reverter isso, para que ele comece a perceber que ele precisa mudar. Ou através do jeito que a gente lida, a gente faz ele ficar mais inconsciente ainda. Ele fica menos em contato com a ideia, né, com a realidade, que é a necessidade de mudança. Por exemplo, se você confronta ele dizendo, você é um alcoólatra, por que você não reconhece que você tem essa doença? Se você pega um alcoolista inconsciente, ele vai piorar na hora. Agora, Vitor, mas eu vejo pessoas na televisão ou perto de mim que dizem, olha, eu sou um alcoólatra, eu reconheço o meu alcoolismo. Sim, existem essas pessoas. Eu vou chamar eles aqui didaticamente de o alcoólatra consciente. É um outro momento. É um momento que é muito mais tranquilo, inclusive. O trabalho maior e o problema maior da doença é no primeiro momento, no alcoólatra inconsciente, aquele que debocha da ideia de que precisa parar de beber, aquele que diz que bebe porque gosta, aquele que, se você falar do álcool, ele vai reclamar ou vai se afastar dessa conversa. Então você tem que entender essa jornada, né, para poder perceber que existem momentos da jornada que tem diferença do jeito que você vai lidar, porque a resposta vai ser diferente. Por isso que quando você recebe um conselho solto, Vitor, me dá um conselho solto? Tem hora que não é para eu dar conselho solto, tem hora que posso dar e dou. Mas às vezes o conselho solto você não está pronta para ter esse conselho solto. Só que vários lugares dizem para você conselhos diretos sem avaliar o momento. Se eu não avalio o momento, o mesmo conselho pode ser remédio ou veneno. Tá entendendo? Vai lá e fala pro teu marido o quanto o alcoolismo dele te incomoda. Dependendo do momento, isso é remédio. Dependendo do momento, isso é veneno. Então não é só a coisa, é quando colocar a coisa. Entende? Vitor, então o que eu falo no dia seguinte? Depende. Você quer sair correndo? Ele bebeu. Vitor, o meu marido, meu filho, ele bebeu, tomou um porre e agora é o dia seguinte. O que eu falo pra ele? Olha o problema. Você já está perguntando para onde que eu corro antes de se perguntar. Você está falando, Vitor, eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu vou para o leste, para o oeste? Para que lado eu vou para chegar no meu objetivo? Né? Que é a sobriedade de quem eu amo. Só que depende de que lugar que você está no planeta. Se eu falar para você ir para o norte e você já está muito para cima e o seu objetivo está para baixo, você vai para o lado oposto. Então, antes de você ver o que é que você vai falar no dia seguinte, você precisa ter clareza de aonde é que você está. Parece mais óbvio agora de entender, né? Mas você percebe como isso escapa na ansiedade, ou quando a gente acha que se resolve de uma forma. Mas o método ACA, a coisa que mais acontece é a pessoa se surpreender. Poxa, isso estava embaixo do meu nariz e eu não percebi. Metade do meu trabalho aqui é quebrar crenças suas para você poder enxergar aquilo que depois você vai olhar e perceber que é óbvio. Mas na ansiedade foge. Tá entendendo? Por isso que eu peço, foca aqui nesse momento, você vai ganhar tempo. Tem momentos diferentes, né? Esse momento, essa localização do mapa, né? De onde você tá, como é que é o alcoolista que você ama, se ele é consciente ou inconsciente. São processos que acontecem na mesma pessoa. Não é que, o João é alcoólatra consciente, o Pedro é alcoólatra inconsciente, isso não muda. Não, a mesma pessoa pode estar na posição de alcoólatra inconsciente e o que a gente quer é levar ela para o lado de alcoólatra consciente. Tá? Vou te dar um exemplo. Deixa eu te explicar primeiro qual que é o tipo do alcoólatra inconsciente, como é que eles são, quais são os tipos. Alcoólatras inconscientes, a gente vai chamar 2 estágios da mudança, que é aquele que está em pré-contemplação, que é o absolutamente inconsciente,
ele não tem nenhuma possibilidade na cabeça dele naquele momento de considerar que precisa parar de beber. Para ele é normal beber, tá certo, é a coisa correta, isso faz bem para ele, ele acha que não vê problema nenhum. Absolutamente inconsciente. Perceba, não interessa o que está acontecendo, a gente está falando da percepção dele naquele momento. Aí, o jeito um pouco mais avançado do alcoólatra inconsciente é o que a gente chama de estágio de contemplação. Ele percebe algumas ideias assim de que ele precisa mudar, mas ao mesmo tempo ele acha que está bem continuar do jeito que ele está. Então ele já começa a perceber que tem alguma coisa meio errada, mas que dá para levar. Ele ainda é um alcoólatra inconsciente da necessidade de mudança, mas ele não acha realmente que precisa mudar, né? Porque ele está ainda na parte inconsciente. Quando a gente avança para o alcoólatra consciente, a gente já tem aí então o alcoólatra consciente no estágio da preparação, que é o inicial, que é aquele alcoólatra que percebe, vê a necessidade de mudança, mas ele ainda não faz nada a respeito. Ele tem interesse na mudança, mas ele não tem comprometimento. Muita gente é assim. Metade de quem está me assistindo aqui é assim. Metade de quem está vendo esse vídeo aqui, no mínimo, é assim, ou mais, tá? Estou sendo generoso, para tentar ser educado, porque talvez seja você. E tá tudo bem, eu quero só que você olhe para isso. Porque esses estágios de mudança acontecem com outras coisas também. Por exemplo, você quer fazer quem você é parar de beber. Se você tiver consciente, né? Se é uma pessoa consciente nisso. Olha, eu vejo um problema, vejo que eu preciso de mudança. Aí você já aprendeu um pouquinho para entender o básico do comportamento humano e você percebeu já que o seu comportamento faz diferença no outro. Mas você começa a ter interesse. Talvez você assista um vídeo aqui e ali, mas você não fez nada, você não se comprometeu mais. Isso aí fica ali segundo plano. Qualquer coisa que tem no seu dia a dia, a novela, ou qualquer outra coisa, talvez até menor do que isso, você deixa de lado esse objetivo. Não se prepara, você vai deixando ali. Você sabe que está o problema, mas você tem esse problema de estimação. Né? Ah, o alcoolismo de quem eu amo é um problema, mas é o meu probleminha de estimação. Eu sofro com isso, mas eu amo esse meu probleminha de estimação. Ele é o meu querido, ele é o meu amorzinho. Eu sei, eu tô te provocando um pouco para você olhar para como é que é, porque você olha para ele com um pouco esse problema com um pouco de indiferença às vezes. Ah, como é que a indiferença aparece? Ah, eu vou esperar ele, ver se ele toma consciência por conta própria, não vou fazer tanta força. Ou, não vale a pena eu tentar me esforçar para ele parar de beber, porque o problema não é meu. Ah, sabe, se eu tentar fazer alguma coisa, eu vou me esforçar demais e vou adoecer. Então não vale a pena. Ah, é muito difícil. Ah, eu tenho que aprender, tenho que gastar meu tempo, minha energia, ou às vezes até dinheiro para que isso aconteça. Não. Você vai arrumando um monte de justificativas, porque é o seu probleminha de estimação. Ele não dói tanto assim, você gostou, você vive bem com ele, você abraça ele com toda a força, você dorme com ele, ele fede, mas você passa a cara no problema. Por que eu estou falando isso? Porque o alcoólatra consciente no estágio de preparação, ele é exatamente assim. Ele pode olhar para você e falar, sim, eu preciso parar de beber. Sim, eu preciso muito mudar. É verdade, eu estou destruindo tudo na minha vida. É verdade, eu estou perdendo coisas valiosas. E é verdade, ele acha isso. Ele olha que está perdendo tempo com o filho, com filha, ele olha que ele poderia estar melhor no trabalho, ele olha que o dinheiro vai por ralo abaixo, ele olha que a relação com você está uma porcaria, ele olha isso. Mas ele está, o probleminha de estimação dele, né? Ele ainda está, é um alcoólatra consciente, mas ele ainda está na preparação. Está se preparando ainda com o probleminha de estimação, né? E aí o que acontece? Tem o alcoólatra consciente avançado, que a gente chama de estágio de ação. Esse sim, esse é o que você quer. Esse é o que você sempre acha que esteve. Esse é o que você olha e você também acha que você está nesse estágio e às vezes você não está. E não estar nesse estágio é o que te atrapalha sempre. Não estar nesse estágio, às vezes você acha que está no estágio da ação, você acha que está consciente, e o que é o estágio da ação? Você tem interesse na mudança, você enxerga, você é consciente dessa mudança, você entende a profundidade disso tudo,
Mas o que acontece? Você não tem... Agora você tem comprometimento. O que é comprometimento? Comprometimento é uma postura mental, é uma atitude mental. Comprometimento é uma atitude mental em que você já tomou a decisão. Você não fica calculando se você vai ou não fazer aquilo. Não tem escolha mais na sua cabeça. Você, antes que tinha um probleminha de estimação, que você passava a mão, que você dormia com ele, esse aí não é teu problema de estimação mais. Você não aguenta mais esse problema. Seu sangue ferve quando você pensa nesse negócio. Nada vai te parar. Porque você olha para isso, você não quer mais isso para sua vida. Você já entendeu o benefício da mudança e você sonha e você acorda com vontade de chegar lá. E você vai fazer o que for necessário. Você faz sacrifícios porque você tomou a decisão. E quando eu falo decisão de mudar, a decisão de fazer aquilo acontecer, que ela é fruto do comprometimento, é diferente de uma escolha. Decisão não é escolha. Escolha é quando você olha, vai no shopping e aí tem 2 restaurantes para você almoçar e você escolhe um deles. Isso é uma escolha. Você gosta dos 2, mas tem um que você gosta um pouco mais. Ou eu tô com mais vontade de comer nesse hoje. Isso é uma escolha. Isso não é uma decisão. Decisão você sente na barriga. Decisão, às vezes dá até caganeira. Decisão faz seu coração acelerar. Decisão é aquilo ali que beira, que você vê que, você até acha que não, isso é demais. Te deixa desconfortável. Que você dá um medo de tão comprometido que você está querendo ser. Porque pouca coisa na vida a gente faz isso. Né? Pouca coisa. A gente vai levando, vendo o que dá na vida. Se vier isso, veio. Se não vier, não veio. Mas quando você se compromete, você se coloca no estado mental em que em que o impossível não é uma possibilidade. Em que o não vai dar certo não é uma possibilidade, porque eu vou fazer até dar certo. Isso é comprometimento. Você vai atravessar a cidade se for preciso. Você vai pedir ajuda para todo mundo se for preciso. Você vai gritar aos 4 ventos se for necessário. Você vai fazer a força que tiver que fazer. Essa atitude, esse estágio da mudança, o alcoólatra consciente, no estágio de ação, ele é como se fosse uma mãe que levanta o filho debaixo de um caminhão. Já ouviu essa história? Se uma mãe vê um filho embaixo de um caminhão, e me arrepia pensar isso agora que eu tenho filho, porque eu imagino essa força. Ela quebra o que for necessário, levanta o caminhão. Eu vi um documentário um tempo atrás de um policial que estava numa ação e ele viu o colega dele, capotou o carro e o colega dele ficou embaixo. Ele era tão comprometido com a equipe, com esse colega dele, que ele desceu do carro dele e foi levantar o carro do colega, só que ele não tinha força. Porque o músculo dele não era suficiente. Mas a atitude mental dele era tão comprometida com aquele objetivo que ele fraturou a perna e fraturou os braços, mas levantou o cara. Um negócio surreal. Por quê? Porque quando o nosso corpo quer desistir, o limite sempre vai estar aqui. Sempre vai estar aqui. A nossa mente consegue levar o negócio muito mais adiante do que a gente acredita. Só que isso só vai chegar no momento da ação, no estágio do comprometimento. E é louco, porque quando a gente se compromete, a gente faz loucuras aos olhos dos outros, né? Eu já fiz tanta maratona de live que teve gente que olhou e falou assim: Vitor, você é louco. Você é louco. Eu fiz mais de 200 lives todo dia, e às vezes mais do que uma. Eu fazia todo dia 7 da manhã, 7 e 7 para ser preciso. Chuva, sol, frio. Vai ver no meu YouTube, você vai ver esse desafio que eu fiz. Vai ver vários vídeos eu com um casacão enorme. E o pessoal lá em casa pensando: Vitor, é demais. Vitor, você não está sendo razoável, Vitor. Você não está sendo razoável. E quer saber? Eu não estava sendo razoável. Eu estava sendo irrazoável. Porque para mim não existia não. Eu ia fazer aquilo acontecer, eu ia propagar essa mensagem, eu ia ajudar mais pessoas. E tá lá, todo esse trabalho, todo esse produto tá lá, de graça para você assistir no YouTube. Você pode até ver essa jornada toda, tem centenas de episódios disso que eu chamei de Projeto 707.
E o que acontece? Isso é um exemplo de comprometimento. Eu já dei vários aqui, inúmeros. E aí, o que acontece? Quando o alcoolista está nesse estágio, ele não fala para você... mas ele pode até falar para você que é difícil. Ele pode até ter recaída, porque ninguém é perfeito. Mas esse cara ou essa mulher, ela não para. Ela não para. Ela é comprometida, ela não interessa o que ela fala. Ela pode até falar pra você que não vai parar de beber, mas você vai olhar no comportamento dela, ela tá fazendo esforços reais. Ela pode fazer esforços no início que são ruins, vamos dizer assim. Eu vou trocar o destilado por cerveja. Isso é uma coisa que não tem nem cabimento, mas pode ser o primeiro sinal de que tá vindo um comprometimento pesado aí. Mas daqui a pouco, né, se realmente ela entra no estágio da ação, ela larga tudo. Ela larga os amigos, larga a mãe. Eu já vi vários maridos de alunas minhas que tinham mães tóxicas, né? Que beleza, tinha amigo tóxico, fácil. Que tinha pessoas que ofereciam bebida, fácil, superou. Não sabia o que fazer com o final de semana, fácil. Amava beber, fácil. Só que o desafio era qual? Algumas mães eram muito difíceis e tóxicas ao longo de uma vida toda. E aí parecia uma coisa intransponível. Mas a partir desse movimento que as minhas alunas fizeram para gerar esse comprometimento no alcoólatra, vários deles romperam, não totalmente, alguns sim, porque às vezes é necessário. Mas alguns se afastaram severamente dessas mães que levavam eles para baixo. Por que eu estou falando esse exemplo de mãe? Porque a maioria de nós olha para isso como uma coisa muito intensa. E daí eu estou te falando, é intenso mesmo, é drástico. Só que quando uma pessoa percebe que aquilo não é compatível com o objetivo da vida dela, ela faz o que é necessário. Ela não dá desculpa, ela faz o que é necessário. E quando você começa a aplicar o método ACA, esse é o caminho. Você começa, o alcoólatra inconsciente, que debocha de você. Se você for falar para ele, vou te dar alguns exemplos assim. Se você chega pro alcoólatra e faz uma pergunta, presta atenção aqui, vou te dar um exemplo concreto e real. Você chega pro alcoolista, ou pro alcoólatra que você ama, imagina o seguinte cenário. Não vai nem falar nada, você vai fazer uma pergunta. Você acha que você precisa parar de beber? O alcoólatra inconsciente vai te dizer que não. Se ele estiver no estágio mais inicial, lá na pré-contemplação, ele vai te dizer mais. Ele vai te dizer, de jeito nenhum. E digo mais, você que encrenca com as coisas. E digo mais, cuida da sua vida. Você me conheceu, eu já bebia. Eu amo beber. Você não consegue entender porque você tem trauma de bebida. Tá dizendo aí que o álcool faz mal, mas eu vou virar imortal se eu parar de beber? Ele vai debochar. Ele vai dizer, eu bebo porque é líquido. Nossa, até Jesus bebia, vai encher o saco de outro. Conhece alguma dessas frases? Cuida da tua vida. Eu pago minhas contas, eu trabalho, eu não bebo com o teu dinheiro. Esse é o alcoólatra inconsciente inicial, pré-contemplação. Você faz essa pergunta, que pode parecer uma pergunta leve. E até, dependendo do momento, é leve. Você acha que você precisa parar de beber? O alcoólatra inconsciente na pré-contemplação vai dizer daí para baixo. Por quê? Você tocou numa ferida. Naquele momento, aquilo ali é uma ferida para ele. Tá entendendo? E aí muitas vezes você faz pior do que essa pergunta, no momento em que aquela ferida está aberta. E aí você não sabe por que você ouve umas respostas ruins. E eu não estou dizendo que a culpa é sua, ninguém deveria te dar resposta ruim, mas é que é uma ação-reação. É o momento ali, aconteceu isso aí pela interação naquele momento. Tá entendendo? Você não tem culpa de às vezes sair de casa sem guarda-chuva e cair uma tempestade. Mas poxa, tá entendendo? A culpa é de quem? Mas é uma ação e reação. Né? O que tá certo e errado não é o ponto aqui. Mas olha só, se você fizer a mesma pergunta, você acha que você precisa parar de beber? Para um alcoólatra inconsciente no estágio da contemplação, ele vai dizer diferente. Ele pode até algum dia ou outro falar a mesma coisa,
Mas ele pode falar assim pra você às vezes, ó, não, eu quero parar de ter apagão, né? Às vezes, ó, aquele dia me passei, mas foi só aquele dia. Não, é verdade, ó, às vezes eu bebo e me dá um mal-estar, ou realmente, aquele dia lá não foi legal. Mas eu controlo. Parece papo de louco. Se você para pra olhar, parece uma coisa louca. Porque a pessoa fala uma coisa óbvia, do tipo assim, não, falando assim, eu perco o controle mesmo, eu não consigo controlar o quanto eu bebo. Mas ao mesmo tempo eu não vejo problema nenhum em continuar bebendo. Parece papo de louco. Você olha, não, mas peraí, o que você acha? Você tá me enganando? Você tá mentindo? Não. É o alcoólatra inconsciente no estágio da contemplação. Ele tem essas duas coisas na cabeça dele. Só que o que está ganhando ali naquele momento, nesse estágio de contemplação, é o lado inconsciente. Não tem problema. Tem uma fumaça lá, mas não tem fogo. Tá entendendo? É um papo meio doido. E aí é o estágio da ambivalência. Aqui a gente já consegue jogar muito melhor. Né? Depois, quando a gente for falar de técnicas para cada um, num outro momento, aqui já começa a dar para mexer de uma forma mais direta. O judô psicológico aqui ele pega mais. Você consegue articular para jogar para frente, para levar para a consciência de uma forma bem mais forte, articulando o jeito certo de comportamento e comunicação. Os pilares que eu te falei em outro momento. Beleza, esses são os alcoólatras inconscientes. O alcoólatra inconsciente ele é desses dois tipos. E agora nós temos o alcoólatra consciente. Como é que ele é? Ele vai estar no estágio ou aquele da preparação. Se você faz a mesma pergunta, você acha que você precisa parar de beber? O que ele vai te dizer? Ele vai te dizer, olha, tem que parar, já deu, é demais. Não, realmente, não aguento mais ficar assim. Não, você tá certo, é verdade, ó, eu vou parar segunda-feira. Não, mas é difícil, sabe? Eu quero parar, mas eu não consigo. Poxa, eu quero moderar, tá? Eu quero dar um tempo, eu vou dar só um tempo, vou parar só uns dias. Não, agora eu vou cuidar mais e eu não vou exagerar. Já ouviu esse papo aí? Não, verdade, eu me passo, mas o problema é só cachaça. Se eu beber cerveja ou se eu beber vinho, tá beleza, não vai ter problema. É que eu vou, tá entendendo? Ele fala que é um problema, ele tem consciência, só que ainda é uma consciência muito pequenininha, ele tem interesse. Se caísse do céu, cai do céu a fórmula mágica que faz ele não querer mais beber. Isso não existe, tá? Neurobiologicamente teria que ter uma mudança tão grande que hoje, pelo que a gente sabe, destrói o cérebro da pessoa, porque são áreas muito nobres do cérebro, não tem como arrancar o querer beber. Isso é uma parte que tem que mudar de outras formas. Não é assim, eu vou botar uma p mágica, eu vou fazer uma macumba ali que vai mudar. Não tem isso aí. A pessoa faz o quê? Ela sabe que tem que mudar, mas é difícil. Se viesse do céu essa magia, essa simpatia, eu vou colocar uma rosa não sei aonde na boca do sapo para sumir da minha cabeça qualquer desejo de beber. Aí eu aceito. Mas fora isso, se eu tiver que dar 3 passos, não. Se eu tiver que, mas achei ali um negócio, esse negócio aqui ajuda, mas não é 100%, custa R$2. Não, que é isso? Mercenário, credo, vendendo saúde, tá entendendo? Tudo vira um obstáculo. Aí você chega a falar, você quer parar? Vamos lá comigo, lá tem uma pessoa que pode te ajudar, lá um profissional. Eu pago pra você essa consulta. Ela fala, não, eu preciso parar, mas não vou procurar profissional nenhum, não, deixa pra lá. Esses profissional aí, eles são mercenários, ou esses profissional aí, eles só dopam as pessoas, não vale a pena. Nada serve. Aí, esses dá raiva, né? Se você não entende o que eu tô te dizendo, dá raiva, porque você olha, parece que a pessoa tá te achando idiota. Mas não é isso. Parece, eu sei que parece, porque ela fala, eu tenho um problema, mas tudo que se oferece não é bom, tem um defeito, é uma coisa errada. E aí você olha e pensa, meu Deus, por quê? Já vou dar um spoiler aqui, porque não é o tema do vídeo. Porque não é hora de oferecer solução. Não é hora de oferecer solução. Essa é a armadilha master daqui dessa parte. Dá vontade de oferecer solução. A pessoa parece que está querendo, mas não está querendo porcaria nenhuma. Ela ainda não está. Ela tem interesse. Tem interesse. Tem.
Mas a maioria aqui que está assistindo também tem interesse. Se pudesse a pessoa que ama parar de beber imediatamente, magicamente, Vitor, me mostra um movimento corporal que eu faça, que equilibre as energias e faça o alcoolismo de quem eu amo ir embora, que dure no máximo 10 segundos, que seja imediato, sem falha, sem erro, que eu precise fazer só uma vez e que nunca mais esse problema aconteça, aí talvez a maioria aceitasse. Agora se eu falar, se inscreve lá na Semana ACA, assiste todas as aulas, faz resumo, estuda. Quem viu, estava numa live agora com uma pessoa que eu convidei, eu estudo, eu pego a nota, depois eu reviso. Porque eu quero aprender, tá entendendo? Quem quer de verdade, faz acontecer, não fica de bobeira. Beleza, mas isso se constrói, né? O alcoólatra que você ama, se ele está nesse estágio, não é um impedimento, é só uma parte do processo, ok? Se você está nesse estágio, é o estágio do problema de estimação, lembra? Eu tenho esse problema, mas ao mesmo tempo ele é tão presente, tão familiar, eu tenho medo da mudança, vários motivos acontecem. Mas no fim das contas é porque de um jeito ou de outro ainda está mais fácil, a economia do cérebro faz parecer isso. Lembra da economia do cérebro? Não expliquei aquilo à toa. É porque a economia não é uma coisa moral, não. É que a economia do cérebro, a natureza, o jeito que o cérebro funciona. Por isso que ações no relacionamento mudam esse equilíbrio mental e aí começa a fazer uma pressão, não uma pressão perceptível de fora, mas uma pressão interna para o cérebro dele começar a mudar esse estado mental para evoluir para o estágio da ação. E aí, beleza, a gente pega o alcoólatra consciente, se a gente faz a mesma pergunta para o alcoólatra consciente no estágio da ação. Você pergunta para ele, você acha que você precisa parar de beber? O que você vai fazer? Ele vai falar, a pergunta chega a ser boba, é uma pergunta óbvia, é lógico que eu acho. E até pode se ofender, porque ele está tentando tanto que se você questionar o desejo tão visceral que tem dentro dele de parar de beber, que até pode ser ofensivo, porque ele esperava que fosse óbvio. Fala assim, claro que eu tô tentando pra caramba, se tiver alguma coisa que eu tenho que fazer, você me fala aí que eu vou fazer. Aí fala, tem que caminhar 40 km descalço no pedregulho. Vambora, agora. O que tiver que fazer. Ele tá disposto a tomar uma decisão daquela que mexe com a barriga, que dá medo. Fala, puxa, mas vou ter que abandonar esses meus amigos, mas vou fazer. Puxa, vou ter que cortar a relação, vou ter que mudar de emprego, mas vou fazer. Isso é comprometimento. É necessário? Vou dar um jeito. Porque eu não aceito não como resposta e é impossível parar uma pessoa determinada nesse nível. É impossível. Não tem como essa pessoa não dar certo. Não tem como. Só se morrer no meio do caminho por uma outra causa. Porque não tem como dar errado isso. Ela vai chegar lá. Ela pode no meio do caminho tropeçar? Pode. O ser humano pode tropeçar, pode errar, tentando acertar, qualquer um, isso não é problema. O negócio é que a pessoa segue comprometida, ela vai chegar lá. Não interessa, vai chegar lá, nada para ela. Esse é o alcoólatra consciente no estágio da ação. Isso vale para você também, que quer fazer quem você parar de beber. Como? E pensa você quer o comprometimento dele, né? Você quer o comprometimento dele. Uma das coisas que a gente tem, como o nosso comportamento, ele é muito sensível ao ambiente. E uma das coisas que ele é sensível ao ambiente, não exclusivamente, mas isso pesa pra caramba, é as pessoas próximas, né? As pessoas próximas. Você faça um exame próprio. Você não vai nem falar pra mim, isso é muito particular, eu nem tô vendo você. Você pode ficar bem tranquilo com essa resposta, ela é tua, pro teu coração, para você mesmo. E não tem resposta certa, mas ela é um termômetro para você avaliar como é que tá você nessa jornada. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas no fundo não quer tanto assim. No fundo não quer tanto assim. Nesse momento. A gente pode mudar, pode passar a querer mais. E uma das coisas que a gente pode fazer é alimentar em nós mesmos o desejo da mudança. A gente pode fazer isso com a gente mesmo. E até com o outro, né? O método ACA é justamente uma forma de você gerar isso dentro do outro. Mas um jeito de acelerar esse processo, muito,
é você ter dentro de você o comprometimento. Né? Você está consciente, tem interesse. Mas eu sei que não cai do céu. Eu sei que o que cai do céu é a ferramenta, não o resultado final. Cai do céu sim a ferramenta, mas daí eu tenho que ter o discernimento para olhar. E aí o meu cansaço vira revolta. Porque gera dentro de você uma inconformidade, um desejo visceral de, eu não vou ficar mais assim. Eu tô cansado. Se o teu filho cai de um carro, passa por cima da perna do teu filho, você olha o seu filho com a perna embaixo do carro, mas você passou o dia inteiro trabalhando. Você vai chegar, olhar para o negócio, parar e falar, mas eu tô cansado. Eu sei que você tá cansado. Mas muitas vezes, né? Mas se você estiver comprometido, aquilo ali você vai tirar a força da sua mente, que é muito mais forte que tudo. É muito mais forte que a sua sensação. Ela te sempre surpreende. Quando você se coloca no estado de comprometimento, a sua mente vai mais longe. Você busca mais informações e o universo começa a conspirar a seu favor. Porque você começa a enxergar mais oportunidades. Você começa a olhar ao seu redor e começa a se afastar daquela pessoa que não compactua, que fica o tempo todo falando para você abandonar o alcoolista. Você começa a não dar mais tanto valor e começa a valorizar mais outro tipo de atividade, outro tipo de pessoa que te apoia, que te respeita na tua decisão. Porque a sua mente entra num estado diferente. Você pode continuar cansada no início, mas você está inconformada. Você está revoltada, você não suporta mais aquilo, porque o dia do chegou para você. Você determina, e esse dia não chega ao acaso, é você que determina o dia do chega. Já chegou o dia do chega para você? Quando é que vai chegar? Quando é que você vai decretar? Chega, eu vou tomar uma atitude, né? E se você está aqui, é um sinal que você quer que quem você ama pare de beber. Tá entendendo? Você pode pensar, mas Vitor, mas essa decisão do chega, por que não chega para o alcoolista da mesma forma? Para alguma pequena parcela chega, mas demora. Por quê? Por causa da doença do alcoolismo que afeta essa parte do cérebro que enxerga as coisas do mesmo jeito que você enxerga. Já falei bastante disso. Por isso que atrasa para a pessoa enxergar sozinha. Por isso que quando o familiar toma essa iniciativa e agindo da forma estratégica, com os pilares que eu já expliquei em outro momento, né, do método ACA, você faz quem você vai parar de beber. Só que isso acontece muito mais rápido quando você coloca, chega. Você para você olha para os problemas não como desculpas. Mas os amigos dele são más influências. Sim, e aí? Você vai ficar olhando? São mesmo, e aí? Você vai se render? Então você está no máximo na preparação, você tem interesse. Mas você não está comprometida? Vamos falar a verdade. Você não está. Mas eu não entro nessa briga porque, Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é uma questão de comprometimento. Que quando você se compromete, você faz acontecer. Né? É verdade, Simone. Essa decisão do chega, ela faz toda a diferença. Porque se você demorar muito para determinar o dia do chega, você pode perder a pessoa que você ama para o álcool. Eu peço licença para ser dramático porque é proporcional. Tem coisas na vida que a gente não tem segunda chance. O alcoolismo é uma parada que não fica esperando a gente estar pronto para fazer. Ele não fica esperando os astros se arrumarem. Ele vai levando a pessoa que você ama embora. Se demora demais para esse teu dia do chega chegar, eu entendo. Você pode querer ter o teu tempo. Não, mas eu vou deixar mais para frente. Mas você sabe, eu tô só te lembrando de uma coisa que você sabe. Que tem coisas na vida que não tem segunda chance. E quando não. E se chega um momento que o alcoolismo leva embora a pessoa que você ama, eu recebo muita mensagem assim. Falando, Vitor, cara, eu queria ter entendido o método ACA antes. Tem gente que já entrou no curso ACA depois que a pessoa que ama já foi embora. Que falou, Vitor, cara, eu nunca mais na minha vida eu quero passar pela mesma coisa. Eu quero pelo menos ter a tranquilidade de saber que eu lutei com todas as minhas forças. Porque o alcoolismo é um problema muito frequente. Ninguém está livre dele. As pessoas varrem para baixo do tapete.
Mas você saber desse tipo de informação, literalmente, pode salvar a vida de alguém que talvez seja uma pessoa muito importante na tua vida, que hoje você está com raiva, hoje você está com ressentimento, e você pode estar com raiva e ressentimento porque você foi machucada, por causa do comportamento que essa doença levou a pessoa que você ama a fazer. Não estou dizendo que ela não tem culpa, não. Tem, mas você vai fazer o quê? Qual que é a penitência que você vai dar para ela? Você vai deixar a doença levar ela embora? Isso é penitência suficiente para os erros que ela comete? Você que sabe, não sou eu. O juiz da tua vida é você. Só que digo o seguinte, se você demorar muito para chegar no dia do chega, você corre esse risco, né? Então perceba, identificar o alcoólatra consciente, o alcoólatra inconsciente é muito importante, tá? Então começa a perceber como é que está o alcoólatra que você ama nesse momento. Quais são as características que tem nesse momento? E também observa ao longo do tempo tudo que se já alternou, porque para algumas pessoas passou batido, mas já alternou. E aí você consegue começar a fazer ter um olhar que talvez hoje você não tinha tido até agora. De perceber que dependendo da situação, alternava a consciência por causa das mudanças ambientais. Então começa a observar se já ocorreu mudança, se ele já ficou consciente um momento. E eu vou te dizer, quando o alcoólatra passa a ser consciente no estágio da ação, pelo menos o que eu vejo das alunas do curso ACA, o familiar que entra no estágio da ação, e ele entrou já nesse comprometimento inteiro, mesmo que o mundo caia e ele tropece, tem uma aluna que me falou recentemente, o marido dela tem um alcoolismo grave e ele teve uma recaída. Ele reagiu de uma maneira completamente diferente do que era antes. Ele já passou para a ação muito mais rápido, já começou a falar, não, olha, isso aqui está errado. Ele não voltou para o estágio inconsciente. Porque quando constrói esse negócio, chega uma barreira que não volta mais. Um nível de consciência que já avançou, que não volta mais. E aí você percebe que, mesmo num tropeço, é completamente diferente. Ele levanta muito mais rápido. E a partir dali fica mais sólida ainda a sobriedade. E tudo isso começa desse trabalho que a gente começa agora. A partir ou na verdade, não começa agora. Começa no dia que você bater no peito e falar, chega, eu vou me comprometer. Eu não vou mais continuar levando na brincadeira. Eu não vou mais continuar esperando cair do céu uma coisa que já caiu do céu e eu não estou agarrando com unhas e dentes porque eu estou só esperando sei lá o quê. Certo? Essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com outras pessoas. Se inscreve em todas as minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!